feito e perfeito. Um dia desses eu ouvi uma frase a respeito dessas duas palavras e fiquei questionando porque acho muito interessante essas frases feitas para a gente ampliar um pouquinho e pensar em cada indivíduo, principalmente nós psicólogos. E a questão do feito e perfeito é algo absolutamente pertinente, principalmente quando a gente pensa nas pessoas que se colocam ou se chamam, se nomeiam como os perfeccionistas. São pessoas que acabam sofrendo muito por uma perfeição, um ideal que muitas vezes eles não têm nem consciência. Muitas vezes nós questionamos, mas qual seria a situação ou o modelo, ou a forma ideal? E a pessoa tem certa dificuldade em falar quais são as características necessárias para aquela perfeição. Às vezes a pessoa até consegue nomear e falar como seria aquele tal perfeito. Mas a questão toda é que muitas vezes quando a gente fica no perfeito, a gente deixa de realizar, a gente deixa de fazer, a gente deixa de concretizar algo, é o tal feito. Então, a gente acaba procrastinando muito ou realmente nem realizando algo, mas, sobretudo, sofrendo bastante. Sofrendo por não ter realizado, sofrendo porque não se percebe digno daquele ideal, porque não se vê capaz de e por ter perdido alguma oportunidade. Então, de forma geral, a gente pensa que essas pessoas que têm esse nível de exigência, esse alto nível de perfeição, de busca de uma perfeição, na realidade ficam tentando evitar julgamentos dos outros, avaliações negativas, para as quais não estamos nunca isentos. Porém, a pior avaliação que existe é dele mesmo, porque aquela crítica vai proporcionar um sofrimento muito grande, muito intenso, a autocobrança vai ficar permanente, cada vez mais, e a pessoa acaba não saindo do lugar. Então, o feito, ele propõe com que a pessoa realize. É claro que dá medo de realizar algo, é claro que de repente a gente não tem as condições ideais como nós gostaríamos, mas de repente aquele realizar, aquele fazer, ele vai me proporcionar uma resposta que eu vou colher algo diante daquilo. Então, entre o perfeito e o feito, existe uma possibilidade da gente realizar sim, mas não de qualquer jeito. Essas pessoas que têm essa cobrança dessa perfeição entendem que o feito significa é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é desse jeito que você idealizou, não é do jeito que você gostaria que fosse ou que você acha que seria o melhor para você e para o outro. Mas existe sim N possibilidades naquela realização, naquela concretização. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo para vocês e talvez eu não esteja com a melhor qualidade de áudio, de som, de imagem e existam falhas, mas se de repente eu deixo de fazer isso, eu também deixo de levar a minha ideia, de semear em alguém um pensamento, né, uma sementinha para questionar alguma coisa na própria vida. Então, aquilo ficou perdido aqui comigo. Né? Assim como se eu deixo de participar de uma partida de futebol porque eu não tenho a chuteira ideal, eu deixei de vivenciar um momento. Né? E de repente, pensando naquilo que seria ideal para aquela situação, mas que de repente as pessoas não vão nem notar, né? E que eu posso fazer bem feito da forma que for. Enfim, participar de uma reunião, mas eu não falo alemão, então eu não vou nessa viagem com esse grupo. Será que não existe outra forma? Né? Então muitas vezes nós travamos, e nós travamos para não sair de uma zona que é conhecida. Aí entra a ampliação, aí entra a subjetividade, a complexidade de cada indivíduo, porque cada um
né? E isso a gente vê nos nossos consultórios, vai ter a sua peculiaridade. O motivo que faz a pessoa ficar naquela tal zona de conforto, por mais sofrida que seja. É como se fosse assim, essa pessoa ela se impede, né, num processo de autossabotagem, de sair daquele patamar e passar para o próximo, porque aquele próximo com certeza representa muitas e novas coisas e novos horizontes que provavelmente ela não consegue lidar naquele momento.